Podemos assentar, graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer o pastor Isamar, a pastora missionária, não sei como eu chamo, né? Nazaré. Eu quero agradecer a vereadora Miriam Reis. Eu quero agradecer a todos, né, que viabilizaram o Jabes, que estabeleceu essa conexão para que eu pudesse estar aqui. Eu quero conversar com vocês. Eu praticamente, quando faço 2 momentos, eu faço a repetição da mensagem, mas eu quero também dar um foco um pouco diferenciado nesse segundo grupo. Foi o que Deus colocou no meu coração. Tem um texto bíblico e ele diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram sobre esta casa as chuvas, os rios e os ventos, e esta casa se manteve de pé e não caiu. Aquele, porém, que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre areia, e vieram as chuvas, os rios e os ventos, e combateram com essa casa, e ela caiu, ela ruiu, porque não estava alicerçada sobre a rocha. Eu quero conversar com vocês porque é muito interessante quando nós imaginamos que alguém obedece a Deus, ele fica imune às adversidades. O texto diz que o indivíduo que ouviu e pôs em prática, mesmo colocando em prática, ele viu vir contra a casa dele os problemas, né? Aí na analogia dos ventos, das chuvas, dos rios. Mas ele diz que aquele que ouviu e não obedeceu, recebeu a mesma coisa que o obediente. A crise que o obediente enfrentou foi a mesma, as mesmas chuvas, os mesmos ventos, os mesmos rios, as mesmas dificuldades, certo? As mesmas crises. Ou seja, a família que obedece a Deus, que leva os conceitos da palavra, os princípios, né, de um adorador, isso não deixa essas pessoas imunes a enfrentar os problemas, o desânimo, a crise, os desencontros, a insegurança. Não. O texto diz que a diferença entre o que obedece e o que não obedece é apenas o resultado final. O texto diz que aquele que obedece, apesar de todas essas coisas virem com ímpeto contra a casa dele, o casamento dele vai permanecer, a sua estrutura vai se manter de pé, e o outro não, o outro vai ver sua casa, seu casamento, porque se nós começarmos a olhar de uma maneira um pouco contrária a essa exposição, nós vamos imaginar então que algumas pessoas são privilegiadas, que Deus tem uma panelinha e que olhou para alguns e diz: gostei de tu, e por causa disso você vai ganhar, e você, não gostei de você, e você vai perder. Não. Nós vamos dar uma olhadinha hoje, e eu quero falar um pouco com vocês nessa abertura, sobre alinhamento de expectativa. Porque eu cuido de muitas famílias e de muitos casais, e eu vejo muitas pessoas que me parece que entraram num casamento, que entraram numa empresa, que entraram num ministério, que entraram numa amizade, que entraram num relacionamento com Deus, mas que antes de entrar não foram capazes de fazer um alinhamento de expectativa. Também o outro texto narrado pela Bíblia, falando sobre estrutura de casamento, ela diz: todo aquele que planeja construir uma torre primeiro deve se assentar para ver quanto custa. Ou seja, um alinhamento de expectativa. O que eu quero fazer com os recursos que eu tenho. O que eu tenho é suficiente para realizar o que eu quero fazer? Isso é nada mais, nada menos que alinhamento de expectativa. Hoje pessoas entram num casamento, entram num relacionamento, têm filhos, entram numa família
para conviver, como genro, como nora, como sogro, como você queira colocar. E eu vejo que há uma ausência de parar para fazer uma avaliação sobre um alinhamento de expectativa. O que eu espero dessa mulher? Bom, eu espero que esta mulher seja uma boa mãe, boa expectativa. Eu espero que essa mulher faça amor comigo pelo menos umas 4, 5 vezes por semana, boa expectativa. Eu espero que essa mulher fale pouco, boa expectativa. Eu espero que essa mulher não gaste quase nada, boa expectativa. Suas expectativas são muito boas, ela só precisa ser alinhada para saber se essa mulher que você não fala nada, não quer que fale nada, é uma tagarela. Se essa mulher que você quer que não compre nada, compra até capim pegando fogo. Não é verdade? Aí depois não vai dar certo. Por quê? Porque não houve um alinhamento de expectativa. A senhora imaginava, sua expectativa é que seu marido fosse um homem romântico. Boa expectativa. Deveria ver se o pai dele era Dom Juan. A senhora se casou com o filho de Shrek e quer que um ogro seja romântico? Certo? Ele não está errado de ser ogro. O errado é ele ter casado com a princesa. Ok? Se a senhora não está apta a escolher um indivíduo romântico, provavelmente é porque a senhora é a Fiona. Então, sim, as expectativas, eu estou cansado de ver gente que vai se relacionar com Deus e não faz alinhamento de expectativa. Toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar um nível de frustração. Estou cansado de ver mulher frustrada. Posso te mostrar na Bíblia uma? Raquel olha para Jacó e diz: me dá filho, senão eu morro. Jacó deve ter pensado: querida, se tem uma coisa que eu sei fazer, é filho. Entendeu? Eu fiz 10. E não foi com você. Foi com a Leia. Pensa para a mulher para ter filho, a tal de Leia. Leia via a cueca do Jacó pendurada e engravidava. Ô mulher fértil, meu Deus do céu. Pensa numa mulher extraordinária. Mas para e pensa. Jacó, ele podia dar filho a Raquel, sim ou não? Não. Quem podia dar filho a Raquel era? Mas ela pegou uma expectativa que era para ter colocado em Deus e colocou no seu marido. Entendeu? Hoje está assim de mulheres frustradas. Casei com um homem errado. Problema é seu. Entendeu? Então deixa eu desmistificar alguma coisa para você e alinhar sua expectativa. Repita comigo: a pessoa certa para casar não existe, nunca existiu e nunca vai existir. O segredo não é achar a pessoa certa. O segredo é aprender a amar a errada. Entendeu? Não tem pessoa certa. Ok? Ninguém é certo. Perfeição não tem a ver com ser certinho, tem a ver com cumprir propósito. É assim que funciona. Então hoje eu vejo pessoas nutrindo expectativas muito ruins, quer ver? Todo mundo emocionalmente saudável deseja uma coisa nessa vida: ser feliz. E tem gente que sequer sabe o que é ser feliz. Está assim de gente que já é feliz, mas não é feliz porque não sabe o que é ser feliz. Discurso de Dilma, é ou não é verdade? Ok? Então preste atenção. Está assim de gente que não sabe nem o que é feliz e o dia que achar, não reconhece. Entende? Está igual as Maria, chega lá no túmulo, Jesus está lá, ela confunde Jesus com um jardineiro. Porque tem gente que não sabe nem o que é ser feliz. Sabe? E eu vou te falar uma coisa: nesse mundo que nós estamos, a maioria de nós já temos o que precisamos para ser feliz.
O problema é que esse mundo pós-moderno faz com que os outros tenham coisa que a gente não tem e nem precisa ter, mas nós fica com raiva dele ter e nós não ter e nós quer ter. Eu vou te dar um exemplo. Esse dia eu fui viajar, o cara me falou assim: pastor, eu tenho uma lancha, o senhor quer andar comigo na lancha? Falei: claro, irmão, vamos lá. Pensa num troço. Botou naquela lancha, falou: senhor, fica aí na frente e deita. Menino, mas pensa que ele ia assim. Eu falei: Jesus, que maravilha. Senhor, se o dinheiro é do Satanás... Ó, Satanás é esperto, hein? Porque esse troço, maneiro. Aí ele falou comigo assim: pastor, o meu jet ski está parado ali. O senhor quer dar uma volta? Eu falei: querido, Deus me trouxe aqui para isso. Andei no jet ski. No final, eu falei: cara, isso é maneiro demais. Ele falou: por que o senhor não compra um? Aí eu falei: cara, esse troço é caro. Ele me disse o preço. Eu falei: rapaz, eu vou comprar um troço desse. Nunca tinha pensado nisso. Aí eu falei: vou comprar. Fui para casa, cheguei em casa, falei com a minha mulher: querida, cara, andei num jet ski, pensa num troço legal. Eu vou comprar um negócio daquele para gente. Minha mulher falou assim: Cláudio, para andar onde? Eu esqueci que eu não tinha um local para andar, porque eu cheguei perto de alguém que tinha algo que eu não precisava, mas achei que precisava. Entendeu? É nesse ambiente que nós estamos. O iPhone X era bom, até saiu o miserável do 11. E agora tem o Pro, o 11 Pro, que lascou o 11. Você está rindo de você mesmo? Você acha que você está rindo de mim? Hoje, o que nós vemos são pessoas totalmente desalinhadas nas suas expectativas, vão se relacionar com Deus e não fazem em seu relacionamento para com Deus um alinhamento de expectativa. Então, quando não acontece na vida dele aquilo que ele esperava que acontecesse, e é isso que acontece na maioria dos casais. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa alinhar, você que já casou. Porque você tinha que ter alinhado antes. Não alinhou, agora vai ter que fazer uma terapia de realinhamento. O troço é mais difícil. Quem nunca casou? O solteiro, levanta a mão aí. Isso aí, grita mesmo, porque vocês são felizes, rebenta. Isso, vocês estão livres, é ou não é verdade? Fica de pé, todos os solteiros aí, e grita alto para botar inveja nos casados. Isso aí. Pode comprar o que quiser, ir aonde quiser, voltar a hora que quiser, agora casa. Fui ver um futebol dia de sábado, no final do futebol um cara falou comigo assim: pastor, no último domingo desse mês, no último sábado desse mês, vai ter um churrascão depois do futebol, o senhor quer ir? Falei: claro! Futebol e churrasco depois? Tô dentro. Só que aí eu lembrei de um negócio simples, um detalhe, irmão. Sou casado. Peguei o telefone e liguei para minha mulher. Falei: ô querida, estou aqui com o pessoal do futebol. Falou que no último do sábado desse mês vai ter um churrasco aqui com o futebol. Eu estou querendo vir. Ah, não pode não? Ah, não pode não, né? O que tem aí que não sabe? Um chá de bebê? Não, mas chá de bebê não gosto de chá de bebê não, cara, não. Ah, mas você falou que eu ia, né, com o pessoal da igreja. Não, tá bom, não gosto de churrasco, não. Chá de bebê é maneiro, né? Tá bom. Um beijo. Desliguei, olhei pro cara e falei: ô irmão, vai dar para ouvir não. Tem uma criança aí que nem foi eu que fiz.
mas já está atrapalhando a minha vida, eu não. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não quer dizer onde vai, quanto custa, que hora vai chegar, você não deve, porque casamento é uma sociedade, toda sociedade exige prestação de. Por isso é que criança. Pera aí. Por isso é que criança não pode casar, porque não tem maturidade sexual nem emocional. Entendeu? Então você solteiro, deixa eu falar uma coisa para você. Casar é bom, é maneiro. Passar por essa vida e não casar é para poucos. Agora você tem que alinhar a sua expectativa. O solteiro pensa, a hora que eu casar, eu faço sexo todo dia. Isso é palhaçada, isso. Se você soubesse a quantidade que nós faz, não é verdade? Vai arrumar outro motivo. Doideira. Outra coisa, a expectativa. Eu vou me casar para ser... faz isso não. E tem uns, eu acho maior barato, aqueles assim mais empolgados. Eu não quero me casar para ser feliz. Eu quero me casar para fazer o outro. É pior que o primeiro. Deixa eu te falar, ninguém casa para ser feliz nem para fazer o outro feliz. Nós precisamos casar para compartilhar a felicidade que Deus já nos deu. Se você não for feliz na sua individualidade, você não vai ser feliz como casal. É assim, entendeu? Então, para ser feliz, a hora que eu me casar, eu vou ser feliz. Casa! Ah, pastor, a hora que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Tenha! Pastor, a hora que eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. Compra! Pastor, a hora que eu me formar, eu vou ser feliz. Forma, pega aquele canudo e uau! Agora eu sou feliz. Quem te faz feliz é Deus. Deus é que te faz feliz. E quando você for feliz, você vai ser feliz onde? Em qualquer lugar. Casado, solteiro, com sogra, sem sogra. Você é feliz, você é feliz. É isso que você tem. Certo? Hoje as pessoas, muito atrapalhadas em suas emoções, se casam. E pior, tem a turma que divorcia, casa de novo sem consertar o comportamento que causou o divórcio, porque a culpa do divórcio sempre é daquele que não está presente. Pode notar, é o doido nunca sabe que é doido. O cara vem andando na contramão, desviando dos outros. De repente, ele liga o rádio, está lá, a repórter. Olha, gente, cuidado na estrada, que tem um louco andando na contramão. Ele falou, nossa, é muita gente que está andando. Então eu vou te dar uma notícia. Quer casar com solteiro? É bom. Com divorciado? Perigoso. Se o divorciado tiver filho, terreno minado. Se for viúvo, com muita cautela, porque é sempre o bom que morre primeiro. O ruim fica, é. Você está rindo? Deixa eu te falar. Ah, pastor, não pode casar com divorciado? Divorciado para mim deveria casar com divorciado. Porque os dois já vêm machucados de um troço anterior. Porque às vezes a mulher foi traída, casa com um cara que nunca casou, primeiro casamento, cara honesto, decente, a mulher transfere, cheira a roupa dele, me dá seu celular, mão na parede, encosta, abre as pernas. O cara fala, mas eu sou legal. Legal nada, homem nenhum é legal. Eu já tive um que me traiu. Esse dia uma irmã falou comigo assim, pastor, homem é tudo igual. Eu falei assim, senhora é rodada, hein? Conhece os homens tudo? Aí ela falou comigo assim, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu falei, e nem eu, vamos voltar a conversa então. O que é isso? São pessoas sem alinhamento de expectativa e quando enfrentam suas adversidades, acabam tendo sérios
Problemas. Vamos aqui? Naamã. Só a gente mudar. Ele nutriu uma expectativa de que a cura dele iria acontecer de um jeito. Quando a expectativa dele não foi alinhada, o que aconteceu? Ele quer voltar para casa, leproso. Só não volta porque está em boas companhias. Então, em todos os ambientes, você entra para a igreja, você tem que fazer um alinhamento com o sistema da igreja, com o ambiente da igreja, com a liderança da igreja. É importante, certo? Gradativamente, você expor quais são as suas expectativas, certo? No ambiente religioso, no ambiente corporativo, no ambiente familiar, é assim que funciona. Só que hoje nós achamos que as pessoas devem saber o que é óbvio para nós. E não é assim que funciona. Ok? Então nós precisamos muito alinhar isso. Saber quanto custa. Quanto custa um casamento? Custa viver com a pessoa para sempre. Certo? Por isso que eu falei, ó, se vai casar com um divorciado que tem filho, tem que ter muita maturidade. Porque depois que tu casa com a pessoa, o filho da pessoa se torna seu. Não interessa se hoje ele mora com a mãe. Amanhã a mãe pode ter um problema e ele vai vir morar contigo. Eu vim aqui para dar notícia ruim também, ou não? Sim. Ué, o filho é filho. Ah, não, o filho dela é dela, não quero nem saber. Então não casa, porque não tem ex-filho. Filho é para sempre. É assim que funciona. E é assim mesmo. Você vai cuidar do menino, pagar o colégio, pagar a internet, pagar a luz, pagar tudo. E o dia que você brigar com ele, ele vai falar: não briga comigo, você não é meu pai. No dia do aniversário dele, o pai dele vem mascando um chiclete, não deu R$1. Chega na festa como se fosse o rei, olhando para a sua mulher, que é ex dele, e falando para o menino: sua mãe está legalzinha, hein? Que é isso aí, irmão? Pega para tu. Certo? Então as pessoas têm que estabelecer um alinhamento de expectativa para que as coisas possam fluir de uma forma diferente. Ok? Tudo isso pode começar a partir de uma boa escolha? Sim. Sabe? Entender, a Bíblia diz assim: não vos prendais a um jugo desigual. Poxa, olha só, o que a Bíblia está falando? Case com alguém que professa a mesma fé. Isso não é garantia de sucesso de forma isolada, mas ajuda muito no conjunto. Por exemplo, católico tem que casar com católico. Quantos católicos temos aqui? Levanta a mão. Os católicos. Olha aí que maneiro. Louvado seja Deus, Deus te abençoe. Católico com católico. Os crentes, os protestantes, levanta a mão aí. Isso, aí. Crente com crente. Espírita, tem um espírita? Levanta a mão aí, os espíritas. Cadê? Tem gente aí, glória a Deus, com o espírito. Tem macumbeira, a turma da macumba? Não ri não. Macumba é diferente de espiritismo. Se você não coloca tudo no mesmo saco não, porque você não sabe o que está falando. Espiritismo é espiritismo, macumba é macumba. Tem algum muçulmano aí também aqui? Levanta a mão. Tem aquelas pessoas que dizem assim: pastor, eu sou tudo. Levanta a mão, quem é tudo? E isso, tem gente do tudo. Tem gente também que diz: quer saber de uma coisa, pastor? Eu não sou nada. Levanta a mão. É o mesmo pessoal que levantou do tudo, levantou do nada, está tudo certo. É uma confusão mental. Olha. Porque olha só que maneiro. Católico casa com católico. Os dois vão para a paróquia. Olha que beleza. Um leva o terço, o outro vai rezando Ave Maria. Que beleza. Os crentes, os dois vão para o culto. Um leva a Bíblia e o outro vai expulsando os demônios no caminho. Não é verdade? Os espíritas, os dois vão para a reunião. Um leva o copo com água, o outro a toalha branca. Que beleza. A macumba lá. Os dois vão para a encruzilhada. Um segura no pescoço da galinha, o outro corta. Não é verdade? Muçulmano, os dois vão para o atentado. Um monta a bomba, o outro explode. Mas pelo menos eles estão juntos. Ô, gente, isso é muito legal. Se nós aprendermos, sabe, a estabelecer uma boa escolha, então ajuda muito olhar. Outra coisa, ver família. Eu falei isso há um tempo atrás, né?
Nós temos algumas famílias formando pessoas. Por exemplo, nós temos a família matriarcal, que eu costumo chamar do clã das hienas, certo? Onde a mulher que manda, que governa, tem nada de errado nisso, deixa as donas mandar, ok? Não é isso que está em questão. A questão é que tipo de gente está sendo criada no lar onde mulher manda. Onde mulher manda, se nascer uma menina, a menina nasce, cresce e aprende a quê? Mandar, igual a mãe, governo passando. E se nasce um menino pacífico, igual um pai, entendeu? Não gosta de confusão. Aqueles homens que dizem, deixa ela, deixa ela, deixa ela. Não ligo não, deixa ela, deixa ela. Tem nada de errado nisso. Só que quando um menino é treinado nesse lar, ele é mandado pela mãe. E a menina cresce para mandar. Filha de hiena, desse tamanhozinho, a menina já bate no irmão mais velho, escolhe a roupa, é dona do controle remoto, a menina é o cão chupando manga. E não tem nada de errado nisso, não estou aqui. Só que ainda tem o lar dos remanescentes, dos machos alfa, dos lobos, a turma. Tem lobo aí? Levanta a mão. É isso aí, querido, isso. Tem pouco, mas tem, não é verdade? O homem está um bicho muito difícil, né, gente? Eu vou falar para você. Olha, na minha época tinha uns gays mais homens do que uns homens de hoje. Os caras estão ruim. As mulheres vêm falar comigo. Esse dia a mulher entrou no meu gabinete, pastor Zama, falou comigo assim, pastor, o senhor tem que falar com o meu marido, que eu procuro ele está com dor de cabeça. Eu vi o senhor. Eu falei, não, o mundo acabou, Jesus voltou e eu fiquei, não é verdade? Os caras trocando mulher por videogame. Série, vão assistir 8 séries amanhã. Na minha época o cara falava, eu vou ficar 8 vezes por dia pedindo a minha mulher para fazer amor comigo. Vou escutar 8 não, mas eu não desisto, porque o homem não tem vergonha na cara quando o assunto é sexo. Ele não tem vergonha. Ele perde a vergonha. Porque ele fala que quer fazer amor, a mulher fala o quê? Hoje não, amanhã. Quem é que está lá amanhã? E aí, querida, é hoje? Você está me sufocando. Não é hoje, garoto. Eu falei, assim, amanhã era um negócio, mas não é hoje, é amanhã. Amanhã nós faz. Quem é que está lá amanhã? Nós não tem vergonha na cara, nós não tem amor próprio, nós não tem nada, Nós não tem nada, a não ser a vontade de fazer. É, não é verdade? Isso os caras com mais de 30, porque os meus... Nem todos, tá joia? Estou aqui denegrindo a imagem de ninguém, não. Mas preste atenção e volta aqui comigo. Se entendermos de onde as pessoas vêm, por exemplo, um cara treinado num lar de macho, alfa, lobo, o menino cresce para ser dominante e a menina cresce para ser parceira. Entendeu? Num lar onde a mãe governa, a menina cresce para ser dominante. Ok? O rapaz cresce sendo pacífico. Tem errado nada disso. O grande problema é que a gente tem que ter o cuidado para o filho de uma hiena não casar com a filha de um lobo. Ou o filho de um lobo casar com a filha de uma hiena. Porque a menina cresceu para mandar. Ela é filha de hiena, sim ou não? O cara foi treinado de um lado do lobo, ele cresceu para quê? Então os dois podem entrar em choque. Tem que ter muita maturidade, não é que vai dar errado não. Eu sou filho de lobo, treinado por lobo, meu pai era lobo, meus irmãos lobo, tudo lobo. Eu casei com a mulher que é filha de hiena, sobrinha de hiena, tudo de hiena. Como é que nós fazemos? Nós marca território, nós urina, um vai lá e cheira e diz, isso aqui é a área dela, não é? Sim, tem coisa lá em casa que eu não resolvo, que é a minha mulher que resolve e pronto. Isso não denigre minha masculinidade. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Há um tempo atrás, a moça lá de casa falou comigo assim, a secretária, pastor, a patroa quer me mandar embora. Aí eu olhei, ela quer te mandar embora? Ela estava querendo um aliado, a menina.
Aí eu olhei e falei para ela, menina, pode falar uma verdade para você? Ela manda você embora mesmo, ela manda. Ela manda e se eu me meter, nós vamos morar junto, eu e você. Que ela vai mandar embora você e eu. Porque isso não sou eu que resolvo, é ela. Então, duas pessoas com personalidade forte, elas vão conseguir conviver sim, certo? Se aprenderem a amadurecer. Agora, presta atenção. O filho de um lobo, ou melhor, o filho de uma hiena, cresceu vendo quem mandar? Quem? A mãe. A filha de uma hiena cresceu para quê? Para mandar. Então, se o filho de uma hiena casa com a filha de uma hiena, vai ser legal. Porque o menino era mandado pela mãe. Agora vai ser mandado pela mulher, só trocou de carceragem. Bangu 1 para Bangu 8, segurança máxima, não é verdade? Agora, olha só. O filho dessa hiena gostava de jogar bola no sábado, casou com a filha de uma hiena. Aí ela diz assim, ó, a menina: olha, não quero mais você jogando bola no sábado, porque você agora é um homem casado, entendeu? Sábado você vai ficar aqui em casa. Se ele for filho de hiena, olha o que ele faz: droga. Droga, 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 droga. Agora eu vou parar de jogar. Ele para de jogar, acabou a confusão. Agora, se ele é filho de lobo, casa com a filha de uma hiena, e a filha da hiena fala para ele assim, ó: ei! Ele fala assim: tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que eu sou o otário do seu pai, que sua mãe manda nele? Note que o cara sabe até a fonte. Então, por isso que eu estou falando, se você souber escolher, vai ajudar bastante. Lembra da família aglutinada e dispersiva? Também é outro ambiente extraordinário. Aglutinada, aquelas famílias que tudo junto, todo mundo na casa de um, a mulher empresta sapato, empresta bolsa, eles viajam em grupo, vai para casa de praia, a casa de 2 quartos, 50 pessoas lá dentro, eles tomam banho com o mesmo sabonete, enxuga com a mesma toalha, eles comem no mesmo prato, eles dormem junto, todo mundo doado, vai comprar um carro, vai 10 pessoas para a concessionária, todo mundo entra, se mete na cor, no motor, em tudo. Domingo, todo mundo na casa um do outro, aquele furdunço. Tem alguma coisa de errado nisso? O problema é que não é um único modelo. Tem os dispersivos. Dispersivo não vai na casa de ninguém, não gosta que ninguém vai na casa dele. Dispersivo troca de carro pela mesma cor, mesmo modelo, só um ano mais novo. Chega em casa de noite para ninguém ver. Dispersivo, se viajar para uma casa de praia, que é uma suíte só para ele. Entendeu? São as coisas dele. Tem alguma coisa de errado? Mas aí quando casa dispersivo com aglutinado? Aí domingo chega aquele bando de gente na casa do dispersivo. Aí ele entra para o quarto e esconde. E a mulher tem que ficar mentindo. Ele não dormiu não, está passando mal. Mentira, ele não gosta daquele enxame de abelha dentro da casa dele, não é verdade? Que é a família do... Porque a casa de a família, tem família que um não vai visitar a família, não gosta da família do outro. Às vezes é só por causa disso, não gosta. É aquele ambiente que é... Olha, a casa de um... Eu sou aglutinado de pai e mãe. Eu gosto de gente, furdunço. Entendeu? Minha casa tem que ter muita gente. Casa de aglutinado é mesa grande, muita comida. Nós fala e come ao mesmo tempo. As crianças correm no meio de nós. Limpa o nariz na toalha da mesa. Se um dispersivo vê uma criança limpando o nariz na toalha da mesa, nunca mais eu como aqui. Para um dispersivo é horroroso a casa de um aglutinado. Pensa, ele chega lá, ó, chega na casa do aglutinado, tem 30 pessoas na sala, os 30 falam com você simultaneamente. Oi, tudo bem? Aquelas crianças correndo. Na casa do dispersivo, a mesa tem 2 cadeiras só. Comida
É 2 torradas, um pouquinho de geleia light, 2 sachês de chá de camomila e um bulizinho com água fervendo, e ele jantou depois que eu comer isso. Um grutinado chega numa casa dessa, ele come o pires, o prato, come tudo. O miserável, pão duro. Na casa de um dispensivo, se uma menina ganhou bebê e quer amamentar, olha como é que ela fala: gente, me dá licença, que esse menino, ele quer mamar. Estou indo ali, já já eu volto, tá? Na casa do grutinado, a mulher está com o bebê no colo, o menino chora para mamar, ela fala: gente, repara não que isso aqui é um bezerro. Tira o peito na frente de todo mundo e fica na boca da criança. A criança, alguém conta uma piada, ela ri, o peito sai, a criança fica procurando. O grutinado, o dispersivo, nunca mais quer voltar num ambiente desse, sim ou não? Olha só, dispersivo e grutinado vão sair com a família para jantar. Ah, é lindo. O dispersivo chega no restaurante, pega a cadeira e faz assim, ó. Aí o grutinado vem: vou sentar aqui, tá? Vai chamar o garçom, o dispersivo. Tá vindo já. O grutinado: ô! Nós tá com fome aqui, ó. Só não escuta nós, não. Aí vem o garçom, fala com o dispersivo assim: vai beber o quê? O dispersivo pergunta: qual o pH da sua água? Me dá uma água com limão espremido. A mulher do dispersivo fala: você tem um suco de abacaxi com hortelã e um pedacinho de gengibre? Aí o garçom olha para o grutinado e diz: vai beber o quê? Você tem Coca-Cola 2 litros? Porque essa latinha é cara demais, é um roubo isso. O garçom traz o cardápio, o dispersivo diz assim: eu acho que eu vou comer uma salada de aspargos com alface americana e molho Caesar. E depois eu vou comer um capelete com molho branco. Aí dá pro grutinado: ô gente, o que vem mais aqui nesse troço aqui, hein? Eu pergunto para você, quanto é que essas 2 famílias saem novamente? Tá tudo bagunçado. É filho de grutinado. A filha de um lobo cresceu vendo seu pai resolver tudo. Casa com o filho de uma hiena. 3 meses depois de casada, a menina olha para o marido e diz assim: amor, a dobradiça daquela porta está soltando. O marido olha para ela e falou: eu vi, menina, aquilo está um perigo. Ô, gente, não é defeito, é ambiente que a pessoa foi treinada. Sabe o que é mais legal? É que a partir de hoje, quando a hiena chegar na sua casa, você vai olhar para ela, você vai começar a rir. O legal é nós rirmos de nós mesmos. Isso é que é gratificante, ok? Se nós entendermos e amadurecermos isso, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Eu preciso repetir algumas coisas que acho que é importante para vocês, que falei no primeiro momento, que para mim muitas coisas dá para resolver com comunicação. Só que o ambiente masculino e feminino, a maneira de se comunicar, certo? Algumas palavras são muito complexas para nós homens e mulheres, certo? Por exemplo, mulher gosta muito de falar na hora de deitar. Pode notar, se o seu marido estiver deitado para dentro da cama, ou de barriga para cima, e a senhora entrar pelo quarto, pode notar que ele faz assim, ó.
Aí a senhora deita. Deita, ele está de olho fechado, mas ele está dormindo não. Ele está clamando. Aí a senhora vai e fala assim: amor, está com sono? Ele responde com espasmo. Uhum. Aí ela fala: eu preciso falar. Aí ele fala: você quer falar o quê? Eu não sei. Aliás, você sabia que é por isso que mulher não gosta de fazer sexo muito tarde? Porque mulher perde o sono, porque sexo para mulher é estimulante e sexo para homem, tranquilizante. Por isso que acaba o sexo, a mulher está assim, ó. E aí, cara? Vão falar? E o cara fala: falar o quê, gente? Eu não estou sentindo nada daqui para baixo. Está tudo dormente. Então não tem nada de errado, gente. O que nós precisamos entender e colocar em prática é uma boa linha de comunicação. O grande desafio hoje é que nós temos muitas dificuldades e um nível de tolerância muito pequeno quando o assunto é conversar com o cônjuge. Inúmeras vezes parece que falamos línguas estranhas. Um fala, o outro não entende, o outro... Esse dia um cara me ligou e falou: Cláudio, eu vou largar a minha mulher. Eu falei: não, cara, não faz isso. Eu vou largar, Cláudio, chegar. Eu falei: pega a sua mulher e vem aqui em casa. Chegou os dois, sentou, falei: senta lá. E ela: senta aqui. Falei: eu vou sentar aqui, eu vou arbitrar a conversa de vocês. Falei: pai, ela fala. Eu falei: enquanto ela falar, você fica quieto. Aí ela começou a falar, e ela começou a falar, gente. Maia começou a falar e ela ficou nervosa. E ela não tinha mais filtro. Ela começou a falar umas coisas dele que ele não queria que eu soubesse, que era vergonhoso. E ela foi falando e ele queria, eu vi a foice da morte no olho dele. Mas eu falei para ele: fica quieto, cara, peraí, fica tranquilo, tá tranquila, ela tá nervosa. E ela foi falando. Aí ela acabou, e eu falei: amém. Aí mandei ele falar, ele já estava nervoso, começou a falar dela também, no mesmo nível. E ela queria interromper, eu falei: senhora, fica quieta que a senhora falou pra caramba, deixa ele agora. E ele foi falando. Quando ele terminou de falar, eu falei: gente, peraí agora, que agora eu vou ajudar vocês. Aí ele falou para ela assim: ô, Cláudio, só um minutinho. Amor, eu te amo. Ela falou: eu também. Aí ele levantou assim, na minha frente, foi nela, deu um beijo na boca dela. Eu falei: mas eu tenho que dar um conselho. Ele falou: Cláudio, foi a primeira vez que eu consegui ouvir essa mulher. Não precisa de nada não, nós vamos embora comer o meu salgado, tudo que crente vai na casa da gente, ou na verdade? É igual o gafanhoto, sobrou, leva. Escute só. Hoje casais sequer são capazes de se ouvir, não sabem conversar. Olha só, tudo termina em confusão. Vamos conversar sobre a mamãe. Mamãe, não se fala mais sobre mamãe. Entendeu? Não quero falar de mamãe. Vamos falar de dinheiro. Chega. Não quero mais falar de dinheiro. Não vamos falar que você tem que ir no médico. Não quero ir no médico, não quero. Ou seja, a maioria dos assuntos, né, inúmeras vezes, eles tentaram resolver, equacionar, não deu certo, eles optam pelo ápice da confusão. Se você pensa que o ápice da confusão é a discussão, você está muito enganado. O ápice da confusão é o silêncio. É quando o casal chega à conclusão de que não dá para conversar mais. Entendeu? E por que nós não vamos conversar mais sobre esse assunto? Não é porque ele está equacionado, é porque nós não conseguimos equacionar. E tudo pode ser feito com uma linha de comunicação boa. Eu tenho uma linha excelente de comunicação com minha esposa, mas tem assuntos que eu não consigo. Então eu tenho um pastor que é meu intermediário. Irmão, senta aqui. Fala, querida, fala. Fala tudinho.
Ouviu? Agora escuta-me. É assim, 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 assim. Por vezes eu já vi ele falar, ela está errado. Mas por vezes eu já vi ele falar, você, Cláudio, está errado, Cláudio. Enxerga isso. Eu falando, está do lado dela. É porque ela estava com a razão e eu não. Eu sei que é difícil conversar com um homem. Ok? Por quê? Porque nós não prestamos atenção. Nós não fomos educados. Como é que é o seu nome, irmão? Leucemi, se eu estivesse aqui falando, olhando nos seus olhos, fala sério, o que você ia pensar de mim? Pastor estranho? Ficava o tempo todo de olho. Porque o homem não conversa, olhando. Nós somos diferentes. Mulher, por exemplo, como é que mulher... Você está... três amigos num shopping, um quer ir no banheiro, o que ele faz? Dá licença, vou dar um pulinho ali no banheiro, já estou voltando. Sim ou não? Três mulheres no shopping, uma quer ir no banheiro. Vamos ali no banheiro, vamos? Como assim vamos no banheiro? É uma necessidade fisiológica. E pior, quando elas vão no banheiro, uma vai fazer, as outras ficam perto, conversando com a que está fazendo. Pensa isso, homem. Um lá, sentado, e nós, e aí, irmão, beleza? Tranquilo? Não. Homem é o seguinte, tem 5 mictórios. Tu entrou no banheiro, tem um cara no primeiro. Tu vai onde, homem? E vai assim, ó. Tem de palhaçada comigo aqui dentro que eu arrebento você aqui. Vai. Eu estou cansado de ver as pessoas se atrapalharem por causa de comportamento humano, gente. A via de regra, a mulher fala mais que homem, por quê? Porque ele nasceu para isso. Tive uma menina e um garotinho brincando, pergunta o nome do menino e vê quem responde. Como é que é seu nome, menino? João. Obrigado, garotinha, obrigado. Bom. João, meu filho, quantos anos você tem? 3. Ô, garotinha, cala a boca que eu vou conversar com o mudinho ali, na verdade. Não tem nada de errado, sabe? Mas hoje, qual é o desafio das pessoas? Elas não sabem conversar. E se você quer aprender a conversar com mulher, homem, vê como é que mulher conversa. Entendeu? Elas conversam olhando, tocando. É diferente. Por exemplo, vem 2 mulheres, encontra com a terceira. Menina! Nossa, que saudade! Emagreceu, tá bonita, que vestido é esse? Nossa, o máximo. Aí essa vai embora, a outra fala para essa, menina, tá acabada, coitada, né? Aquele vestido parece uma toalha de mesa. Homem, vem 2, encontra com o terceiro. Rapaz, tu tá acabado, maluco, tá careca. Vai ver que tá fazendo mais nada que o som aqui. É isso, rapaz? Tá destruído. Quando o cara vai embora, sabe o que esse aqui fala pro outro? Isso é gente boa toda a vida, rapaz. Se amigo até embaixo d'água. São apenas comportamentos, gente. Nós temos que aprender e respeitar essas coisas, certo? Você quer ver? Seu marido chegou numa festa com você. Ele foi vestido de preto. Chegou lá, tem 10 caras vestidos de preto. O que seu marido faz? Nada. Era para vir de preto, hein, gente? MIB, homens de preto. Sua mulher chegou aquele vestido azul petróleo, bonitão. Ela chega e de repente na festa ela vê uma mulher com um vestido da mesma cor lá no canto. Amor, olha lá no canto, lá no canto. Vê se parece eu numa versão mais magra, vê?
Eu vou embora agora. Isso aqui é maneiro, gente. É maneiro. Sabe? É você brincar com essas coisas. Um dia eu cheguei em casa, assim que eu entrei, minha mulher gritou lá de cima: Cláudio, vai lá ver o que a sua cachorra fez. Eu não tenho cachorra. Lá em casa tem um apudo que é da minha mulher. Todo mundo sabe, até a cachorra sabe que é dela. Conhece o barulho do carro dela. Aí eu fui, alguma coisa aconteceu, cheguei na varanda, ela pegou aquele varal de pé, de chão, pendurou uma camiseta dela de pedras. A cachorra pegou, mas destruiu, aquele cheio de pedra no chão. Aí eu olhei, a minha vontade era falar: eu não tenho cachorra! Aliás, eu tenho 2 cadelas, uma aqui embaixo. Aí falei não, fiquei só na vontade, estou vivo. Aí eu fui e falei assim: eu vou devolver essa cachorra para ela na moral, sem briga. Lá em casa é cheio de câmera, abri as portas tudo, abri o portão e gritei com a cachorra. Falei: olha, cachorra, você rasgou a camisa da minha mulher. Você vai, eu não vou matar você não, mas você vai sumir daqui agora, está tudo aberto, você some. Minha mulher gritou lá de cima: não grita com a minha cachorra não. Fechei as portas tudo, a cachorra voltou para ela, sem confusão, sem problema. Pare e pense nisso. Sabe, o que nós precisamos é ter a habilidade de nos comunicar. Hoje as pessoas falam: ah, pastor, eu não amo mais. Deixa eu te explicar o que é amor. Amor é a soma de admiração e respeito. Entendeu? Você admira porque seus olhos encontrou uma imagem que te despertou interesse, admiração. É assim que funciona, ok? Com essa admiração visual, principalmente, você abordou ou se aproximou da pessoa, começou a ouvi-la, ver suas ideias, seus valores, seus princípios, ela ganha seu respeito, certo? Admiração e respeito constrói amor. Então, na hora de ir embora, o amor não é o primeiro a ir. Respeito e admiração que chegaram primeiro também vão embora antes. Então dá tempo de você descobrir, certo? Se o amor está acabando. Quando é que ele está acabando? Quando a admiração está deixando de existir e o respeito também está indo embora. Só que as pessoas, sabem o que elas fazem? Elas não fazem nada. E depois vem e me diz assim: eu não aguento mais, eu estou há 10 anos tentando consertar. E eu pergunto: tentando com quem? Usando que método? Qual é o ambiente? A quem você pediu consultoria? Qual a metodologia que você buscou para resolver? Nenhuma. As pessoas acham que deixar para resolver por si mesmo vai resolver a questão. Se você precisa de ajuda, não crie uma máscara para o seu relacionamento. Amadureça isso, coloque isso no seu coração. E para finalizar aqui, preste atenção. Mulheres, levanta a mão, a mulher. Isso, baixa a mão. Homem, para ser feliz, precisa de 2 coisas. Quem é a mulher que quer fazer um homem feliz? Levanta a mão. Isso, diminuiu bastante. Homem, para ser feliz, ele precisa de sexo e comida. Repita comigo: sexo. Não. Mulheres, repita-se: sexo e comida. Dá isso para o seu marido e ele vai ser feliz. Entendeu? Ah, pastor, sexo e comida, sexo e comida, sexo e comida, sexo e comida.
E se ele é daquele bobão que diz para os outros, para os amigos, se ela deixar, faço amor com ela todos os dias. Se seu marido gosta dessa brincadeira horrorosa, pega um sábado, 6 horas da manhã, a senhora levanta primeiro, toma um banho de vencedora, bota uma roupinha de combate e acorda ele. Amor, vem aqui. O que foi? Vem aqui, menino. Lembra do pastor Cláudio? Vem aqui. Me pega. E ele vai falar, que é isso, esse pastor é maneiro, esse pastor Cláudio. E ele vai pegar assim, ó. 11h30 da manhã, do mesmo dia, a senhora toma outro banho. Fala para ele, amor. Ele diz, o que é? Vamos lá. Lá onde? Onde você foi mais cedo, bobo? Ele vai falar, sério? Aquele pastor é maluco, aquela praga. E ele vai lá. Aí, 4 horas da tarde, a senhora toma outro banho e fala para ele, amor, vão lá. Ele vai falar, se aquela praga daquele pastor aparecer aqui, aí vai ele. Aí 11 horas da noite, a senhora fala assim, amor, ele vai falar, ele estava brincando, que ele é maluco. Então, seu marido precisa de sexo, mas eu conheço uma história, que no dia 1º de janeiro, está até perto, a mulher falou para o marido assim, querido, você esse ano inteiro falou comigo de sexo, e eu coloquei algo no meu coração, a partir de janeiro, todos os dias, eu vou fazer sexo com você. Todos os dias. Só vamos tirar o ciclo menstrual todos os dias. 20 dias depois. 20 dias depois. Ele falou, menina, vamos dar uma intercalada nesse troço aí, porque eu vou falar, ok? Estou falando para gente madura, certo? Ele disse, menino, vamos intercalar nesse troço, que o meu brinquedo é de montar, o seu é de abrir. Ok, então não vai dar. Não estou falando pornografia não, longe de mim. Eu só sou claro para que as pessoas entendam. Então não tem nada de errado. Errado está a sua postura. É só isso, entendeu? Você não casou com um homem errado, não, é isso aí mesmo. É ruim, mas é seu. Sim. Hoje, nós temos muitas famílias tendo problema com filhos. Eu tenho uma mensagem só sobre isso, porque hoje a maioria de nós não temos filhos, nós temos hóspedes. Os meninos que moram na casa da gente, cheio de exigência. Não come carne todo dia? Não. Ele não gosta de arrumar nada. E peça alguma coisa para eles, que eles ficam irritadíssimos por causa do valor que eles pagam para morar lá. Não pode bater neles, que chama a polícia. Ninguém criou lei quando nós apanhou. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Aí, agora na hora de nós bater, esse dia eu falei para meu filho, eu vou bater em você. Ele falou, pai, eu não fiz nada. Eu falei, eu não quero justiça, eu quero vingança. Eu apanhei, eu quero bater, é só isso. Dá licença? É esse, sabe o que eu queria? Sabe por que eu falo desse jeito? Porque é isso que eu gostaria que você levasse para sua casa. Quando seu marido te irritasse, você risse. Bem que o pastor Cláudio falou, essa praga não presta não, essa peste. É isso aí mesmo, tem que ficar com ele mesmo, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo.
porque não tem outro jeito, gente. É difícil para todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Você pensa que é só a sua mulher? Só o seu marido? Ah, você acha que você é tão importante que é só você que sofre. Há um complô contra você? Nada. Entende? Então vamos nos divertir. Agora, você quer ser alguém de sucesso de verdade no contexto familiar? Leve Deus lá para sua casa. Porque é Ele que eu vou falar para você, os meus, e não são pequenos não, viu? Os troços que eu enfrento, a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Ô, gente, vou falar uma coisa para você. Esse dia o cara falou assim, pastor, nunca pensou em divórcio? Falei, irmão, divórcio não, mas assassinato. Eu já pensei em matar aquela mulher diversas vezes, dormindo, sufocado. Então não tem vida fácil não, tem uns filhos meio doidos, agora nasceu mais um netinho lá, que é a mistura do meu filho com a minha nora, e nós vamos embora, sabe? Mas eu vou lá, ministro sobre meus filhos, sobre a minha esposa, não falo de divórcio, ela me mandou um áudio de anteontem, foi anteontem, nós tivemos assim uma pequena desavença de comunicação. Aí eu falei com o Eterno, falei, Senhor, me machucou, hein? Me machucou. Tudo bem que quando eu escolhi ela, não era crente, não sabia que tinha que perguntar ao Senhor, então não é nem culpa sua. Mas agora eu tenho que viver com ela assim mesmo, né? Pois é, isso não pega um resfriado, então não há indício nenhum que vai morrer. Ou seja, se for bom, vai durar. E se não for? Então, casamento, para você ser feliz, vou te dar uma receitinha. Você só precisa de duas coisas: paciência e beleza. Se você tiver as duas coisas, tudo se resolve. Porque se tiver tudo bem, beleza. E se não tiver? Paciência. Vá se divertir. Fica só os casais de pé. Você que está com sua esposa, de frente para ela. Fica de frente, olha dentro do olho dela assim, estilo onça capivara. Isso, agora vocês sabem fazer uma linguagem daqui. Olha dentro do olho dela, só os homens falando para as mulheres assim, ó: eu te amo, vou viver com você para sempre. Nosso casamento não tem rota de fuga, não tem saída de emergência. Eu vou com você até o fim, minha gata. Foi Deus que me deu você. E hoje, segunda-feira, eu vou pegar você ainda. Agora é a vez da senhora. Olha para seu marido. Olha para o seu marido e diz para ele: eu também te amo. E eu vou viver com você para sempre. Foi Deus que me deu você. Então eu tenho que cuidar de você. Me perdoa. E hoje você deu sorte. Porque eu estou facinha, fala. Dá um beijinho no seu marido, fica todos de pé. Todos de pé. Feche seus olhos, deixa eu orar para sua casa, por sua família. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu quero repreender de todos os lares o divórcio, o adultério, a pornografia, a pedofilia, a violência doméstica, a homossexualidade, a falência financeira, a falta de fé. Queremos lares sarados, lares curados, lares cheios do Teu Espírito Santo. Família e casamento não é um projeto de homens, é um projeto do Senhor. Então cremos, Senhor, que o Senhor vai sustentar a nossa casa. Te damos graças por tudo, Senhor. Muito obrigado, continua conosco, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Um grande abraço, muito obrigado, Deus abençoe, pastor.